Uma boa noite a todos. Que a presença de Deus esteja entre nós, né? Que o Senhor seja louvado pela sua bondade. Que todo ser que vive louve o nome do Senhor. Que nós como igreja possamos meditar nesse hino que nós cantamos no início, né? Que é um hino que fala sobre a soberania de Deus, né? Todo ser que existe sobre a terra se dobrará de joelhos diante de Deus. Esse dia está muito perto. Quando todos os seres viventes reconhecerão que só o Senhor é Deus, que Ele é soberano sobre todas as coisas, que todas as suas ações são justas e todos os seus caminhos são perfeitos. Que Deus seja louvado. Amém? Essa noite eu queria estudar com a igreja a história de um dos reis de Israel. É a história do primeiro rei de Israel. Saul foi eleito em uma situação um pouco desagradável para Deus. No livro de Deuteronômio, Deus tinha estabelecido que Ele seria o Deus de Israel, que Ele seria o rei sobre Israel. Mas em Deuteronômio mesmo, a Bíblia diz que um dia o povo pediria um rei, rejeitaria o Senhor e pediria um rei, como faz todas as outras nações. Esse dia se cumpriu nos dias do profeta Daniel. Essa profecia se cumpriu nos dias de Samuel. E o povo disse: olha, Samuel, tu já é velho, teus filhos não te obedecem, não seguem o caminho de Deus. Então está na hora da gente ter um rei. Samuel ficou desgostoso com isso. E Deus disse para ele: olha, Samuel, você não foi rejeitado, eu fui rejeitado. Eles trocaram a mim, o Senhor, por um homem. Mas você vai fazer assim: eu vou te enviar a um lugar e você vai ungir o homem que eu disser. Samuel então encontrou-se com Saul e o ungiu como rei sobre Israel. Saul era um homem humilde, um homem simples. Quando Samuel lhe fez um elogio, disse: Samuel encontrou-se com Saul quando Saul estava procurando as jumentas perdidas do pai. O pai tinha algumas jumentas, perdeu e ele foi atrás. E quando Samuel encontrou-se com Saul, ele disse para Saul: olha, ninguém mais há em Israel tão grande como você. E Saul disse: Senhor, eu acho que o senhor está enganado. Não é assim não. Eu sou das tribos de Israel, da tribo de Benjamim, a menor das tribos. E a família de meu pai é a menor das casas da tribo de Benjamim. Quem sou eu para o senhor falar assim comigo? E Samuel disse para ele: olha, Saul, sabe as jumentas perdidas de teu pai que tu veio me procurar para perguntar? Teu pai já achou, não se preocupe com ela não. Tu vai ficar hoje comigo. E ele foi ungido nessa ocasião como rei sobre Israel. Só que com o passar do tempo, esse homem que era humilde, ele começou a seguir um caminho diferente. Esse homem começou a deixar que a sua posição subisse à sua cabeça. Em várias ocasiões, Deus testou Saul, mas em todas as provas, Saul foi reprovado. Queria ver com vocês, antes da gente entrar no tema dessa noite, o texto de 1 Samuel capítulo 13, que é uma das primeiras provas pelas quais Samuel passou. Saul. 1 Samuel capítulo 13. Todos acharam? Amém. 1 Samuel capítulo 13. Amém? Verso. Vamos ver então, né?
Para quem está usando uma Bíblia como essa normal que todo mundo tem, né? Que tem na recepção, como essa que eu estou, é a página 202, certo? Do Antigo Testamento. A partir do verso 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e a oferta pacífica, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o soldado. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em mim mais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Samuel disse a Saul: olha, em 7 dias eu vou chegar, você me aguarde, porque eu vou oferecer o sacrifício, a oferta pacífica, e vou abençoar os soldados que vão para a guerra, porque essa batalha vai ser vencida em nome do Senhor. E Saul ficou esperando 7 dias, né? Contadinho no relógio, 7 dias. E ele começou a ver que o povo ficou impaciente. Quando chegou no dia 7º, no dia em que Samuel deveria chegar, Saul esperou 1 hora, esperou 2, esperou 3, o povo começou a se espalhar. Saul esperou o dia todo e Samuel não chegou. Então ele pensou: se eu não fizer nada, os filisteus vão atacar, esse povo vai embora, eu vou ficar sozinho aqui. Sabe, algumas vezes a gente pensa que a obra de Deus depende de mim. Às vezes eu sou tentado a pensar que se eu não agir, a obra de Deus vai ser derrotada, que a guerra vai ser perdida. Algumas vezes nós somos tentados a pensar que Deus precisa do ser humano. Na verdade, Deus se serve do ser humano. Deus utiliza o ser humano para cumprir o seu propósito. Mas nada que Deus precise fazer, Ele depende de você. Para coisa alguma. O que é que você tem que Deus precisa? Que você tem para dar a Deus? Coisa alguma você tem, coisa alguma eu tenho. Nós não temos nada, nós não somos nada, para que Deus dependesse de nós. Mas Saul achava que se ele não fizesse, ele seria derrotado. Mesmo Deus tendo dito a ele: olha, a batalha é minha, quem vai vencer sou eu. Algumas vezes na obra de Deus a gente supõe da mesma maneira, a gente age da mesma maneira. Nós pensamos muitas vezes que a gente precisa fazer alguma coisa para impedir ou que alguma coisa errada aconteça, ou porque se a gente não agir, o certo não vai acontecer. Deus escolheu a cada um de nós para uma obra. E certamente a obra que Deus escolheu para você, Deus escolheu para você, porque ninguém melhor do que você poderia fazer aquela parte da obra. Mas se você não quiser fazer, Deus tem alguém melhor do que você que vai fazer. Ainda que Ele pessoalmente venha fazer. Porque Deus não depende dos seres humanos. Deus se agrada em que a gente participe dos seus planos. Deus quer nos envolver nos planos dele.
Mas se os homens se calarem, até das pedras Deus pode fazer filhos fiéis. Deus não precisa de mim ou de você. Muitas vezes a gente quer fazer algo, a gente sente a necessidade que determinada coisa aconteça no meio do povo de Deus, e a gente começa a usar de estratégias que Deus não aprova. Mas a gente se desculpa com a ideia de dizer, não, isso é para a causa de Deus. Como se Deus precisasse do engano, da mentira, do erro para cumprir os seus propósitos. Deus não precisa nem de você, nem dos erros que nós cometemos. Deus não precisa nem de mim, nem dos meus erros. O que Deus quer que eu faça é a vontade dele. O texto diz assim: você pensa que Deus se agrada de sacrifícios? Muito mais se agrada a Deus de que lhe obedeçam a palavra, a sua palavra. Quantas vezes, irmãos, a gente tenta fazer coisas que a gente supõe que vai resultar em algo melhor para Deus. E sabe, algumas vezes a gente corre risco de fazer como Saul fez. Saul não podia oferecer sacrifícios. Só quem podia oferecer sacrifícios eram os sacerdotes. Ele era o rei. Mas a ele não foi dado o direito de ministrar no templo. Então ele passa por cima de uma restrição, porque ele sente a necessidade de agir. Ele não depositou a sua confiança em Deus. E por isso ele desobedeceu o mandato de Deus. E quando ele desobedeceu a Deus, ele se confortou com a ideia de que estava fazendo uma coisa boa. Mas sabe, a gente pode enganar a todas as pessoas, menos o Deus a quem nós servimos. Você pode contar uma mentira tão bem contada, que inclusive ele convença. Mas diante de Deus, nenhuma dessas torres que você construiu vai permanecer em pé. Porque diante dele, todo erro se desfaz. Todas as trevas são reveladas. E coisa alguma escapa da vista daquele que fez os céus e a terra. Judas propôs no seu coração ajudar a Jesus. Alguns pensam que Judas traiu a Jesus por causa de dinheiro. E apesar de ele ser ladrão, e Judas era um ladrão, está escrito no Evangelho de João, isso não é nenhuma má língua dizendo, está escrito no Evangelho, não é boato. Apesar de Judas ser ladrão, mas se ele tivesse interessado em dinheiro, certamente ele teria pedido muito mais do que o preço de um escravo para entregar alguém que os sacerdotes queriam. Ora, se os sacerdotes queriam e não podiam pegar, só por isso ele valia mais que um escravo. Só por isso ele valia mais que um escravo. Mas Judas o vendeu pelo menor valor que se vende uma pessoa, que se vendia uma pessoa naqueles dias. Graças a Deus hoje não existe isso aqui no Brasil, aqui onde a gente mora. Mas Judas não estava interessado no dinheiro. Judas aguardava ansiosamente o momento em que Jesus se manifestaria como o Messias, aquele que se sentaria no trono de Davi e com cetro de ferro regeria todas as nações. Essa era a esperança que os judeus tinham para o Messias, para o Salvador. Então Judas estava aguardando que Jesus se manifestasse. E em várias ocasiões, Judas agiu no sentido de fazer com que Jesus fosse proclamado rei. No livro de João, no capítulo 6, se não me engano, Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. E o texto diz que, pouco depois, uma multidão procurou a Jesus para fazer o rei. No livro de Desejados das Nações, a irmã White revela que essa insinuação partiu de Judas. Judas queria a todo custo forçar Jesus a se revelar. Então, um dia, Judas teve uma grande ideia. Ora, se Jesus não se revela por bem, eu vou fazer ele se revelar por mal. Se ele não vem pelo amor, ele vem pela dor. Eu sei que se Jesus foi pressionado
ele vai tomar o trono de Israel. Então ele arquitetou, eu vendo Jesus aos sacerdotes, Jesus é preso, provavelmente vai ser condenado, provavelmente vai se organizar lá um motim, e Jesus vai tomar o poder na hora mais difícil. Jesus não vai se deixar ser condenado. Se ele é o Messias, ele não vai deixar isso acontecer. Então Judas planejou uma maneira de ajudar Jesus. Uma maneira de dar um empurrãozinho, sabe? Ele está precisando de uma forcinha para ele se manifestar como Messias e tomar o trono de Israel, libertar Israel dos romanos e fazer dessa nação um reino forte e poderoso como Deus tinha prometido. Judas se decepcionou quando Cristo foi condenado. Judas se decepcionou e foi ao templo. E ele disse, olha, eu pequei contra sangue inocente. Mas Judas fez isso por quê? Porque o plano dele não deu certo. Ele esperava que Cristo se revelasse. E talvez, se Cristo se revelasse, muitos estariam com ele na rebelião. Menos o Senhor. Mas Jesus preferiu se submeter à vontade do Pai. E na condenação, Jesus, como ovelha muda, não abriu a sua boca diante dos seus torcedores. Há um momento em que aqueles que o interrogavam disseram assim, ora, tu não sabes, o tempo todo Jesus calado. E Pilatos pergunta a ele, tu não sabes que eu tenho poder para te fazer viver e para te fazer morrer? Essa foi a única hora que Jesus respondeu uma provocação. Jesus disse, olha, nenhum poder tu terias se o meu Pai que está no céu não tivesse te dado. Uma das poucas coisas que Jesus falou. Pilatos volta a perguntar a Jesus sobre o reino dele. E ele diz, tu pensas que se eu quisesse sair daqui eu não teria um exército que me libertasse? Mas para essa hora mesmo eu nasci. Quando Judas viu que o caso era perdido, ele se encontrou em angústia. E há uma lição nessa história que a gente precisa aprender. Deus não precisa do jeitinho brasileiro. Deus não precisa que eu use de coisas erradas para que a vontade dele se manifeste. Judas, naquela estratégia, resultou apenas na condenação do mestre e na sua morte, na sua perdição. Hoje o nome de Judas é tido como um nome sobre o qual há um peso muito grande. Se nós olharmos nos livros bíblicos, não havia esse peso. Você vai encontrar mais pessoas com o nome de Judas. Provavelmente esse nome era um nome comum. Era o nome que as pessoas colocavam nos filhos. Hoje, quem ouve falar de uma pessoa chamada de Judas? Ninguém coloca no filho o nome de Judas, nem de Judas Tadeu, que é quando correu o risco de confundir. Nem para não correr nenhum risco de confundir, ele não bota nem Judas Tadeu, que é o nome de um personagem bíblico que foi justo, que foi honesto. Pois é. Então assim, ninguém toca nesse nome. Porque ele se tornou conhecido dentro de toda a história do cristianismo como aquele que traiu a Jesus. Só que a intenção dele era boa, assim como a intenção de Samuel. Deus não precisa de engano, Deus não precisa de falsidade, Deus não precisa de mentira, Deus não precisa de trapaça, de desonestidade, de roubo para cumprir os seus propósitos. Quando tudo parece que depende do erro, nós precisamos confiar no Senhor. Se houver um momento na sua vida que a única solução que você tenha seja uma coisa errada, saiba que você não está vendo tudo. E em poucos instantes Deus pode se revelar a você. Assim como foi com Saul. Saul tinha diante de si uma decisão errada para tomar. E ele esperou, mas ele não teve paciência no Senhor. Até que ele desobedeceu a Deus. Poucos
chega o profeta Samuel. Na verdade, ele não precisava ter desobedecido a Deus. Se ele tivesse esperado mais uma meia horinha, o profeta tinha chegado. Às vezes, a solução do nosso problema, que aparentemente é impossível, está diante de você, está meia hora de você. Se nós esperarmos mais um pouco, o Senhor vai nos atender. Eu vi certa vez na universidade a história de um cara chamado Walter Benjamin. Esse sujeito, um escritor muito talentoso, ele fugia na Segunda Guerra Mundial do exército de Hitler. E a situação dele era muito complicada. O país vizinho foi dominado. Os outros países em redor começaram a ser dominados. Só o dele estava livre. Até que o exército de Hitler tomou conta do país dele. Ele não sabia que todas as fronteiras estavam dominadas pelos exércitos da Segunda Guerra, pelos os exércitos nazistas. E esse homem, que era um judeu, tentou fugir de todas as maneiras possíveis. Até que um dia ele estava perto da fronteira do país dele e ele achou uma caverna. E ele entrou na caverna para se esconder. E ele começou a observar que, com o passar do tempo, mais soldados chegavam nas fronteiras. Ele estava ali porque ele queria fugir do país. Um dia ele encontrou um homem. E o homem disse: olha, todos os países ao redor foram tomados pelo nazismo. Não há como nós escaparmos. Não há como nós escaparmos. E aquele homem disse: olha, eu só tenho uma opção. Se eu vou morrer, eu vou adiantar o serviço. A fronteira está ali, está cheia de soldados. Eu vou tentar. Se eu morrer, eu já vou morrer mesmo. Então, aquele homem tentou. E ele morreu. Foi morto pelo exército nazista. E Walter Benjamin continuou na caverna. Até que um dia ele tomou a decisão: eu vou pôr fim à minha vida. Eu não vejo mais uma maneira de escapar. Tudo ao meu redor está cercado. Eu não sei mais como escapar. E aquele homem fez o que se tinha proposto. Ele pôs fim à vida dele. Naquela mesma noite, houve um grande ataque ao exército nazista. E pela manhã, o exército tinha sido vencido. Do dia para a noite, aquele grande exército foi derrotado. Hitler se viu apertado e se matou. Do dia para a noite, acabou a Segunda Guerra Mundial. E um dia encontraram o corpo dele lá na caverna. Antes dele se matar, ele fez questão de escrever lá na caverna um pouco da história dele, por que ele estava tomando aquela decisão. E as pessoas, quando encontraram o corpo dele, viram que a escritura era recente. Walter Benjamin se suicidou na véspera da sua libertação. Algumas vezes a gente é colocado dentro de situações que obrigam-nos a tomar decisões. E às vezes o único caminho que nós vemos é o pecado, é o erro, é alguma coisa que a gente sabe que Deus proibiu. Porque, irmãos, a maior parte das vezes que a gente desobedece a Deus, a maior parte das vezes que a gente desobedece a Deus, a gente não desobedece a Deus em coisas que a gente não sabia que era pecado. A maior parte das vezes que a gente desobedece a Deus, a gente desobedece sabendo que está desobedecendo. E algumas vezes, aquela situação é tão angustiante e de tal maneira a gente se deixa levar pelo problema, pela dificuldade, que parece não haver esperança. E exatamente naquela hora, quando não parece ter esperança, alguns de nós são levados a tomar decisões que o conduzem para caminhos errados. Mas muitas vezes a gente poderia esperar pacientemente no Senhor, até que Ele ouvisse o nosso clamor e atendesse a nossa oração. É só um pouco mais, como diz aquele dos arautos, né?
Samuel não esperou pelo Senhor. E corre risco de na nossa vida nós também não esperarmos. Talvez um problema tal tome conta do meu coração, talvez uma doença, uma pessoa que está envolvida com um problema com drogas, talvez um emprego que não chega, até um pretendente para quem não deseja, e esse pretendente não aparece, o príncipe dourado no cavalo branco. Algumas vezes, irmãos, nós nos angustiamos com essas coisas, com esses problemas que a vida nesse mundo nos traz. E quando essas coisas sobrevêm a nós, normalmente a primeira coisa de que a gente abre mão é dos princípios que o Senhor nos deu. E quando a gente faz isso, eu ainda não vi nenhum caso da pessoa dizer: eu desobedeci a Deus e me dei bem. Normalmente, o caminho que o homem parece direito e não é o caminho do Senhor, na verdade se revela um caminho de morte. Não interessa qual é a angústia pela qual você está passando. O seu problema, a sua dificuldade, ela pode ser sim suficientemente grande para você não saber o que fazer. Mas fé é a certeza das coisas que não se veem. É a convicção de fatos que se esperam. É a certeza de que o Deus Todo-Poderoso, que um dia lhe chamou pelo nome para servir, vai intervir, mesmo que seja no último segundo. Fé é quando a gente for colocado diante de uma fornalha ardente, a gente dizer: se Deus quiser me salvar, Ele vai me salvar. Mas se Ele não quiser me salvar, eu não vou desobedecer. Fé é a gente dizer, como disse Jó um dia: ainda que Ele me mate, nele eu confiarei. Hoje a gente tem um mundo muito cercado por uma fé que dá ao homem um carro importado, uma casa nova, um emprego bom, mas que não tem poder de tirar o pecado do coração do homem. A fé que não faz com que a pessoa suporte o cansaço, o frio e a fome, porque é uma fé baseada apenas naquilo que perece. Mas aquele que deposita a sua esperança nas coisas dessa vida, o apóstolo Paulo diz, é dentre os homens o mais catavento que possa preencher o vazio do coração do ser humano. Quando na última hora da vida a angústia nos tomar, nenhuma dessas coisas vai satisfazer o coração. Existe em nós o desejo de encontrar com algo maior do que essa vida. Nós podemos preencher esse espaço com todas as coisas que o mundo oferece, com a riqueza, com o prazer, com o divertimento, com o trabalho, com o lazer, mas nenhuma dessas coisas é capaz de preencher totalmente o vazio que cada um de nós tem em nosso coração. Saul teve a oportunidade de ser ungido rei sobre Israel, mas ele deixou com que a presença do Senhor escapasse de seus dedos. Saul teve a oportunidade de ser agraciado com um grande privilégio, como ele mesmo reconheceu. Ele disse para Samuel: quem sou eu para o Senhor falar assim comigo? De todas as tribos de Israel, eu sou da menor, e da casa de meu pai, eu ainda sou menor. Quem sou eu? Se Samuel tivesse se mantido humilde diante do Senhor, ele teria sido grandemente honrado. Mas a Bíblia diz que todo aquele que se exalta será abatido, será derrubado, será humilhado. Mas todo aquele que se humilha diante do Senhor será exaltado por Ele. Eu não sei se há alguém aqui passando por algum problema grave que não parece ter solução. Mas eu sei que nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. Amém. Que muitas vezes esse Deus está olhando por nós, está providenciando os meios para a nossa libertação. A nossa salvação não demorará
Mas talvez nós, ansiosos pelo desejo de resolver o problema, metemos a mão no caminho e atrapalhamos o que Deus queria fazer. Deus queria livrar o povo de Israel por meio de Sansão. Deus queria livrar o povo de Israel por meio de Sansão. Mas Sansão botou a cabeça de se envolver com uma mulher pagã que não servia ao Deus eterno. Ele botou a cabeça de se meter com uma pessoa ímpia que não respeitava a palavra de Deus. E ele tentou com várias mulheres ímpias até chegar em Dalila. Dalila estava lá comprada para fazer uma emboscada. Sansão foi preso. Sansão foi cegado, trabalhou como escravo para os inimigos do povo de Deus. Até que um dia, quando a sua força voltou, ele estava no templo da divindade pagã e ele orou: Senhor, me dê a tua força só mais uma vez, porque eu vou cumprir o que o Senhor me pediu. E Sansão colocou os braços nas duas colunas principais do templo e ele o empurrou. E o templo cedeu e o exército, todo o exército dos filisteus foi destruído naquela ocasião. Mas Sansão morreu com os filisteus. Deus poderia ter livrado Israel dos filisteus sem precisar que Sansão passasse por essas situações. Mas Sansão não quis ouvir a voz de Deus. Todas as vezes que você não escolhe fazer a vontade de Deus, o plano de Deus vai se cumprir, mas não vai se cumprir exatamente como ele queria. Israel foi liberto dos filisteus, não foi? Era o plano de Deus. Deus queria fazer isso e ele fez. Deus queria usar Sansão, não queria? E Deus usou Sansão. Mas a maneira como Sansão foi usado era a maneira que Deus queria usar? Não era a maneira que Deus queria usar. Deus quer usar você em muitas ocasiões da sua vida. E talvez em muitos momentos da vida a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança no poder de Deus impede que Deus faça como Ele queria fazer. Porque às vezes a gente não tem fé, porque algumas vezes a gente usa de estratégias pecaminosas para fazer as coisas de Deus, como se Deus precisasse disso. Porque algumas vezes a gente acha que se eu não fizer, ninguém vai fazer. Quando a gente, na verdade, é apenas um amontoado de pó e Deus não precisa de nós para coisa alguma que Ele queira fazer. Mas quando Deus escolhe agir por alguém, Deus escolhe agir por alguém porque Deus quer beneficiar esse alguém, porque Deus quer transformar o coração dessa pessoa, porque Deus quer fazer com que ele aprenda talvez alguma coisa que de outra maneira ele não aprenderia. Essa noite nós precisamos sair da casa de Deus convencidos de que Deus tem um plano para mim. Que não há problema que seja suficientemente grande que possa pegar Deus desprevenido. Que não há uma dificuldade tal que se eu confiar no Senhor eu não possa ser liberto. Nós, como povo de Deus, precisamos depositar nossa confiança nesse que nós chamamos de Deus. Porque se a minha fé não serve para me manter confiante no poder de Deus, para que mais serve esse negócio chamado de fé? Qual é a utilidade da fé? Se não me manter calmo diante da adversidade, se não saber que mesmo que esteja no último segundo, a vitória virá. Mesmo que a dificuldade seja tal que não pareça esperança, mas eu posso ter certeza que eu tenho um Deus que controla tudo. Tudo está sob o controle de Deus. Até as folhas que caem das árvores, as folhas secas, não há nenhuma delas que caia ao chão sem ter o cuidado de Deus. Aquele mesmo que controla os astros e seu percurso é aquele que ouve a oração do cansado e do abatido. O mesmo Deus que controla todo o universo, de maneira que coisa alguma, grande ou pequena, escapa da sua atenção, é o Deus que se senta ao lado do pecador arrependido para ouvir a sua
sua oração. Nós não precisamos temer diante da batalha, porque a batalha é do Senhor. Nós precisamos apenas, irmãos, confiar na palavra de Deus. Se o Senhor disser, olha, tu tem que tomar 7 banhos no Rio Jordão, não desobedeça a Deus. Tome os 7 banhos no Rio Jordão. Se o Senhor disser, olha, eu quero lavar os teus pés, não impacte o Senhor em fazer isso. Se Deus te pediu que for o que quer que seja que Deus peça, e algumas vezes, irmãos, Deus pede coisas que parecem absurdas. Deus pede coisas que parecem não ter nenhum sentido. Para Saul não tinha sentido. Esperar Samuel chegar se a batalha estava ali. Mas foi só ele que cometeu ele. E o profeta se manifestou, se apresentou diante dele. Se ele tivesse esperado mais meia horinha, ele não teria tido problema nenhum. A gente precisa depositar nossa confiança em Deus. A gente precisa obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos manter-nos um compromisso de fazer aquilo que agrada a Deus. Esses dias eu estava lembrando de um texto do Espírito de Profecia que fala sobre a sacudidura. O que é a sacudidura? Brevemente eu poderia dizer que a sacudidura é o momento em que o joio e o trigo vão ser separados na igreja. A maior parte do joio será separada do trigo que está na igreja de Deus. Nesse momento, uma provação tal virá que aquele que é ímpio vai se afastar do povo de Deus, mesmo que ele tenha feito uma alta profissão, mesmo que ele tenha sido um grande crente, né? Tem uma passagem do livro Grande Conflito em que a mensageira do Senhor diz que muitas estrelas que hoje brilham e causam admiração se apagarão. Nesse momento da aprovação, o Espírito de Profecia relata que a testemunha fiel vai apresentar a verdade e a oposição vai fazer surgir a sacudidura. Isso me parece indicar que nós vamos nos afastar com o povo de Deus de tal maneira da palavra de Deus. Todo mundo sabe, muitas vezes, qual é a vontade de Deus, mas de propósito a gente não faz. A gente vai começar a se acostumar com isso, com não obedecer a Deus, até que um dia um pregador aqui na frente, que pode ser qualquer um de nós, um pregador aqui na frente, vai mostrar os erros da igreja na palavra de Deus. E nesse dia o nosso coração vai estar tão distante do Senhor que a gente vai se levantar em oposição a esse pregador. E muitas das pessoas que estão aqui poderão sair da igreja de Deus. Vão sair não porque o pregador mentiu, mas porque as suas obras eram ruins, eram más. E a luz mostrou o seu pecado. Se hoje a igreja de Deus não se preparar para esse momento, não fizer um firme compromisso de obedecer a palavra de Deus, as mesmas palavras que foram ditas ao rei Belsazar serão ditas para cada um de nós. Pesado foste na balança e achado em falta. Mas Deus não precisa dizer isso sobre você. Não existe a necessidade de você se prender. Não existe a necessidade de que eu me perca. Porque Cristo ofereceu o seu sangue para que você e eu pudéssemos ser salvos. Amém. Ele fez a provisão necessária para que o pior dos pecadores pudesse ser salvo. Se o pior dos pecadores pode ser salvo, todos nós podemos ser. Todos nós podemos ser. Não porque a gente seja melhor do que o pior. A gente não é melhor do que o pior. Mas porque, como diz o apóstolo Paulo, nós somos os piores dos pecadores. Paulo disse isso em si, né? Eu, o pior dos pecadores. Deus providenciou a salvação que você precisa, que eu preciso. Aquilo que é essencial para nós já foi provido. Não há necessidade de nós nos afastarmos da vontade de Deus, porque Ele estendeu a mão para você. Será que essa noite você vai segurar a mão de Deus? Será que hoje você vai tomar uma decisão de, mesmo que os céus se abalem, permanecer firme pela palavra de Deus? Será que essa noite você quer
da sua frente. Essa escolha está dentro de você. Ninguém pode escolher por você. Ninguém pode lhe empatar de escolher fazer a vontade de Deus. Mas assim como ninguém pode proibir você de fazer isso, também ninguém pode lhe obrigar. Essa é uma decisão que somente você pode tomar. Você pode tomar essa noite, essa decisão. E você pode deixar para depois. Mas qual é a garantia que depois você vai ter a oportunidade? Hoje, agora, nós precisamos tomar uma decisão ao lado de Jesus. Nós precisamos tomar a decisão de sermos fiéis à sua palavra. Porque a hora da provação não avisa que vem. O ladrão não manda recado, não marca horário, não agita. O ladrão simplesmente vem. E ele vem na hora que você não espera. Quando a provação vier, a igreja não vai estar esperando. Vai ser um dia como é hoje, como é agora. As pessoas vão estar plantando e colhendo, comprando e vendendo, casando-se e dando-se em casamento. Assim como foi no dilúvio. Mas quando Noé entrou na arca, acabou toda a oportunidade. Hoje você pode entrar na arca. O Senhor Jesus te convida essa noite a tomar uma decisão ao lado dele. Essa decisão você pode tomar agora. E eu gostaria de convidar você a fazer isso. Vamos ficar de joelhos nesse momento para orar ao Senhor. Eu vou deixar um tempo para vocês orarem silenciosamente, apresentando o seu coração a Jesus. E depois a gente vai quebrar o silêncio aqui da frente. Senhor nosso Deus, nesse momento, Senhor, nós nos apresentamos diante da Tua presença. Queremos louvar e bendizer o Teu nome, porque somente o Teu nome é digno de louvor. Tu sabes, ó Deus, das decisões que o Teu povo tem tomado nesse momento. Muitos há que podem estar adiando no seu coração a entrega do coração, ó Deus. Podem estar adiando esse momento de encontrar-se contigo. Mas que Tu não permitas, ó Deus, que essa pessoa fique fora de Tua graça. Que o Teu Espírito, ó Deus, possa incomodar o seu coração, até que ela possa se refugiar no esconderijo, ó Deus, do Altíssimo. Que Tu nos ajude a confiar na Tua palavra, Senhor. Que quando o Senhor disser, esse é o caminho, a gente não questione, siga, mesmo que não pareça ter sentido. Mesmo que não pareça, ó Deus, que vai haver uma solução. Que nós possamos confiar, ó Deus, no Teu poder. Que a gente não se entregue, ó Deus, à desobediência. Pensando, ó Deus, que não existe um Deus no céu. Que nos salve, que nos ajude, que nos ouça. Nos ajuda, Senhor, a confiarmos no Teu poder. Nos dá uma fé, Senhor, que possa superar o cansaço, a fome e o frio. Uma fé que possa ser muito mais do que a alegria e prazer mundano. Mas que possa ser, Senhor, a certeza de que o Teu braço estará com o Teu povo. Abençoa a Tua igreja essa noite. Nós damos por Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos ouvir um hino especial. É mais uma oportunidade para que aquele que não tomou a sua decisão ao lado de Jesus possa tomar.